O quarto tema é: sou competente? Avaliando as minhas condições. Vez ou outra eu me pego pensando se não teria sido melhor outra pessoa mais apessoada, com mais recurso, maior inteligência, melhor memória, controle, tudo isso, fazer ter escrito aqueles textos, aquelas coisas que escrevi, e estar falando para as pessoas, expondo as questões muito maior competência didática, expositiva e tudo isso. Mas aí eu penso na curva do sino, que foi Gauss que apresentou ao mundo. Então, a curva do sino é aquela curva característica, que vem da esquerda, sobe, depois baixa e vai para a direita, sobre o eixo de coordenadas. Então, ela é dividida em metades. Uma metade é competente, a outra metade é incompetente. Metade incompetente produz passado, a metade competente produz futuro. A metade incompetente produz desequilíbrio e a metade competente produz equilíbrio. Em princípio, porque é dividido também em 4 partes. Que a metade incompetente que deveria produzir desequilíbrio, às vezes produz equilíbrio, 25% em tese. E a metade competente, que deveria produzir equilíbrio, às vezes produz desequilíbrio. À esquerda, a competente pode produzir equilíbrio, a incompetente pode produzir equilíbrio e a competente pode produzir desequilíbrio. Mas a tendência natural é a competente produzir equilíbrio e a incompetente produzir desequilíbrio. Então, dividida assim 50-50, é uma balança de soma zero, tem um fiel. Raramente, muito raramente, os pesos se equilibrarão perfeitamente. Sem peso, a balança não viciada vai parar com o fiel em zero. Mas a Clarice Lispector, que era uma iluminada, dizia que o equilíbrio, a simetria é oca. Ela não tem nada dentro, ela não produz nenhum mundo. O mundo, para ser produzido, tem que oscilar, embora o desejado seja que ele oscile pouco, mais ou menos, não excessivamente para os extremos e os extremismos. Então, de um lado estão 50% de gregos, de outro lado estão 50% de troianos. Então, os atacantes, os gregos e os da defesa, os troianos, eles ficaram ali envolvidos em 10 anos de disputa. Ulisses é que desempatou com a traição dele de colocar o cavalo e fingir que os gregos estavam indo embora ao queimar o acampamento e parte dos navios que estavam sem condições de volta, porque inúmeros gregos tinham sido mortos, assim como inúmeros troianos. Então, você tenta agradar os gregos e desagrada os troianos. Você tenta agradar os troianos e desagrada os gregos. E se você tentar agradar os dois, produzir o fiel, se torna oco. Então, eu sou competente ou incompetente? Bom, alguma competência qualquer um sempre tem. Agora, se você ficar paralisado e não avançar, você não produz serviço ao mundo, porque o mundo não vive só da espera de se produzir os mais excelentes resultados em termos de formação e criação. Você produz, joga no ambiente e o ambiente decide se presta ou se não presta. É o chamado julgamento da história, da geohistória na realidade. Então aquela coisa vai para o
para o estômago voraz da humanidade, é digerida e é aproveitada ou não é aproveitada. A questão da competência pode ser angustiante, paralisante. Se você pensar demais nisso, quer dizer, eu estou produzindo, mesmo gratuitamente, os melhores resultados que eu posso produzir, você não avança, não vai para lugar nenhum. Eu só vou descobrir um novo mundo quando eu tiver os navios maiores e melhores que existirem. Colombo nunca teria saído de Palos. Então ele foi com 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Minas, que eram umas coisinhas, uns nada, porque eu vi no Porto de Vitória, que tem uma certa altura por calado dos navios atuais, a caravela que foi fabricada no Brasil esteve lá em exposição. Eu não entrei, como nunca entrei em nenhum desses navios expostos, mas vi lá de cima, ela ficava lá no fundo, lá embaixo, uns 10 metros do que parecia uma, uma plataforma comum dos navios atuais. Os navios atuais ficam uns 10 ou 20 metros acima até daquela plataforma, mas a caravela estava lá para baixo. Então, se esperasse Colombo, se Colombo esperasse as coisas mais vistosas, mais bem feitas da era dele, estaria tentando descobrir a América até agora. Então, o jeito é você avançar. Se a gente não tem as melhores condições, se a gente não pode dar mais do que isso, paciência. É o que você pode ofertar. Então, a pergunta sobre eu sou competente, é lógico que você se faz, porque você quer oferecer o melhor que puder, tanto não sendo pago, quanto sendo pago mais ainda, porque você agora tem um dever de fidelidade para com o contratante. Mas não tem jeito, o único jeito é avançar mesmo, é caótico, não é perfeitamente ordenado. A gente vai para frente meramente, nem que seja tropeçando, mas vai adiante. As pessoas deploram Pizarro e Cortés terem conquistado Cortés aos astecas e Pizarro aos incas, mas na realidade era uma luta, uma guerra. Mas se Cortés e Pizarro tivessem esperado 30 ou 50 anos para reunir 10 mil ou 50 mil anos para invadir as civilizações asteca e inca, eles não teriam conseguido nada, porque ambos os povos teriam se preparado muitíssimo melhor. Embora a gente deva mesmo até escarnecer das maldades, das crueldades cometidas pelos espanhóis, o fato é que do lado dos astecas, e parece que dos incas também, eles cometiam sacrifícios humanos. Então, sobrelevaram muito, por conta do remorso, essas civilizações assassinas. Então, os incas só tinham 150 anos de domínio sobre os quixus e outros povos. Eles se levantaram pouco antes da conquista espanhola. E não foi certamente passando a mão na cabeça de ninguém, foi trucidando. Então, os astecas, os Cortés, Francisco Pizarro no Peru e Fernando Cortés no México, não podiam esperar. Em nenhuma situação é possível esperar. As pessoas vão aos tropicões, como dizem na minha terra, vão tropeçando, como o projeto Manhattan, como isso e aquilo. Cada vez que uma pessoa, as pessoas e os ambientes avançam, não pode ser um
pacotinho bem feito, cúbico, bem produzido. As pessoas vão com as condições que elas têm. Senão a gente não anda. Eu vejo as minhas condições, mas assim também são com as suas. A ordem é boa, a gente deve aplaudir, mas não havendo ordem a gente vai também. Não tem jeito, não tem maneira de fazer melhor por enquanto. Depois o futuro se organiza, se prestar.